qual é o impacto, né, de receber, por exemplo, o resultado de que você tem um fator de risco para a doença de Alzheimer? Então. Né? Qual é o impacto? Isso é outra área de muito estudo. Né? Entender se tem algum impacto não benéfico. Né? Se a pessoa pode até desenvolver alguma condição psiquiátrica, por exemplo, né? Sim. Se tornar depressivo. Fala, ou algo do nossa, tipo, eu né? vou ficar pronto. Então, isso é uma coisa que tem sido bastante investigada também. Mas é importante a gente entender que o ApoE, ele é um fator de risco. Né? Ele não é um fator causativo. Tá. Ou seja, você carregar o ApoE4 não quer dizer que você vai desenvolver a doença de Alzheimer. Né? Ele é um fator de risco para a doença de Alzheimer que a gente chama de esporádica. Aqui vamos abrir uma aspas para falar um pouquinho desses tipos de doença de Alzheimer. Tá? A gente tem 2 tipos de doença de Alzheimer. Uma doença que a gente pode chamar de doença genética, tá? Que é uma doença que a gente sabe que a mutação em alguns genes são associados com o desenvolvimento da doença. Né? Tem uma que a gente chama de penetrância muito alta, ou seja, o indivíduo tem essas mutações, ele vai desenvolver a doença em 99% dos casos. Uau! Tá? E tem a doença esporádica, que é uma combinação de fatores de risco genéticos com fatores de risco ambientais. Ou seja, com um termo que eu te comentei anteriormente, que vai ficar bastante conhecido nos próximos anos, que a gente chama de esposoma, que é a soma de todas as exposições que a gente tem durante a nossa vida. Né? E quando eu falo exposição, eu falo todas as exposições. Né? Até, por exemplo, um fator protetor é você estudar. Né? O grau de escolaridade é super protetor. Uau! Essa é uma exposição benéfica. Tá? Então, agora, ser sedentário... TikTok não, né, professor? O pessoal fica ali na tela, 11 segundos. Olha aí! Essa é uma outra ciência que a gente está começando a entender o que está rolando. O que faz no cérebro. E por isso que é muito importante, né? A gente demora... Essa é uma coisa muito importante de comentar. A gente demora um bom tempo para transformar esse conhecimento inicial em um conhecimento que tem utilidade clínica. Né? Então tem muita gente investigando o impacto das redes sociais. Muita gente. Né? No cérebro do adulto, no cérebro da criança. Né? Muitos estudos mostram que não faz bem. Alguns mostram que não tem problema. Então, a gente não tem um consenso ainda do quanto impacta o cérebro. Tem muito, né? espaço para o contraditório aí, né? Porque o consenso ele funciona dessa maneira, né? O que é o consenso científico? Essa é uma coisa importante, né? O consenso científico é a soma de tudo que a gente tem na literatura, né? E aí você vai entender que os especialistas da área, a grande maioria concorda com algum tema baseado no que lê de evidência científica. Né? Então, esse é o consenso científico. É o que a grande maioria dos especialistas interpreta dos resultados que existem na literatura científica. Uau!